Boa noite. Estamos um pouquinho depois das 19 horas e 30 minutos. É hora quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, falando sobre saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu conduzo os destinos de duas clínicas ortopédicas, neurológicas, reumatológicas, fisiátricas e até psicoterápicas, de doenças crônicas do sistema músculo-esquelético, doenças de ossos, vasos, nervo, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto em sentido amplo. Sempre eu repito, esqueleto não é só osso. Eu tenho duas clínicas em dois endereços em São Paulo, na cidade de São Paulo, capital. Um deles é na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. O outro endereço, em São Paulo, é na Avenida Pacaembu, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, Avenida Pacaembu, 1024. Pois bem, as nossas jornadas aqui na Vibe Mundial, elas acontecem através de questões, perguntas, dúvidas de nossos ouvintes, de nossos pacientes e dos seguidores de nossas jornadas, através dos telefones das minhas clínicas. Tem um telefone comum às clínicas, que é o 11 3661 4243. Eu tenho um telefone também particular, que é o 11 9 7082 8015. Então eu tenho também um telefone particular, onde tem também o WhatsApp para mensagens. É o 11 9 7082 8015. É por aí que chegam as dúvidas, questões, né? Perguntas sobre medicina, sobre ortopedia, sobre neurologia, sobre reumatologia, né? Sobre os recursos da fisiatria e até sobre psicoterapia, entende? Então, a nossa clínica desenvolve tudo isso para tirar esses doentes da cruel jornada de piora do quadro clínico dos transtornos musculoesqueléticos, cujo acento principal é dor e incapacidade física. Dor e incapacidade física. Então, vejam vocês, como médico, não é? Os meus recursos aos meus pacientes, por excelência, buscam solução e diagnóstico através da ciência médica, entende? Mas vejam bem, como a ciência médica não é uma ciência de certeza, mas uma ciência de possibilidades, nem sempre os que buscam a ciência médica conseguem a tão sonhada cura médica. Entenderam? Porque, infelizmente, ainda a nossa ciência médica, ela tem muito de paliativa, entende? E menos de ciência resolutiva. Além do que, meus caros, vejam bem, eu vou classificar as doenças em 3 classes distintas, tá? A grosso modo. Doenças puramente físicas. Entende? Por exemplo, você leva uma queda e quebra um braço. Entende? Isso é uma doença puramente física. Entendeu? Você tem um transtorno físico. Entende? Doença puramente psíquica. Por exemplo, depressão. Você tem um desgosto, você tem um desencanto, você tem uma perda muito importante na sua vida. Sua cabeça pode entrar em parafuso, né? E você entra
num processo chamado depressão. A depressão é uma doença muito grave. Aliás, no planeta Terra, hoje, é uma verdadeira pandemia, né? Grande parte da receita das indústrias farmacêuticas hoje correm por conta de analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes, antidepressivos, indutores do sono, ansiolíticos e pretensos medicamentos contra a obesidade. Entenderam? Então, a receita das indústrias farmacêuticas de grande volume decorrem dessas drogas, entende? Que propõem a tirar a dor, a desinflamar, a relaxar, a tirar a ansiedade, a diminuir a depressão, entende? A baixar o seu peso, entende? Mas, muitas e muitas vezes, essas drogas são paliativas, entende? Elas não vão à causa. E se a causa, e se o sintoma é dor, né? Dor não é doença. Dor, meus caros, é consequência, é efeito, é resultado. Entende? Não é doença. A dor indica que há uma doença por trás dela. Mas ela em si, dor, não é doença. Entende? Então não adianta você tomar analgésico. Entende? Por quê? Porque é paliativo. Entende? A única maneira de diminuir ou tirar uma dor é remover a causa. Entende? É remover a causa. Entenderam? Vou dar um exemplo tão banal, entende? Qualquer um vai entender. Você está andando descalço na fazenda e espeta o pé com um espinho. Você vai tomar analgésico? Vai tomar anti-inflamatório? Vai tomar calmante? Não, você vai ter que tirar o espinho. Se você não tirar o espinho, a dor não vai passar. Pode tomar o que você quiser. Entenderam como é a situação? E assim a doença. Entende? E o que a medicina tem que fazer? A medicina tem que fazer diagnóstico. O diagnóstico é a cara da doença. Entende? Para isso, a medicina recorre a, veja, história clínica. História clínica. Né? A consulta. O doente chega no meu consultório, eu peço para ele contar a queixa dele. Né? Então, eu digo, a que propósito você veio a meu consultório? Eu venho aqui, doutor Rui Mercúrio, eu tenho uma dor lombar muito forte, que se irradia na perna direita, tem formigamentos, dormência, cãibras, estou com dificuldade à marcha, entende? Dói às vezes na posição em pé, às vezes na posição sentado, às vezes deitado dá uma aliviada, entendeu? Mas estou com essa dor há muito tempo e não há o que passe essa dor. Já fui em vários serviços médicos, não consigo resolver isso, está atrapalhando minha vida, minha qualidade de vida está muito baixa, estou perdendo o rendimento de trabalho, estou me prejudicando no financeiro, entende? Estou perdendo disposição, raciocínio, não é? Exatamente isso que vai acontecendo. O doente começa a entrar em parafuso, ou seja, ele vai entrando num processo chamado depressão, porque está se arrastando nele uma dor crônica, entende? Eu tenho muita o que falar sobre dor crônica, porque os transtornos musculoesqueléticos, meus caros, dão dois acentos principais, como já disse outras vezes, né? Que é dor e incapacidade física. E a dor, meus caros, a pior dor do mundo é a dor da gente. E também repito sempre, quem tem dor tem pressa. Por isso a minha agenda tem sempre espaços para emergências. Entende? Não posso, um paciente liga para mim, doutor Rui Mercúrio, estou com uma dor terrível na coluna, preciso de uma consulta. Eu digo assim, a consulta só daqui 3 meses. Como é que eu vou falar isso? Eu vou ouvir um palavrão do outro lado. Entenderam? Quem tem dor tem pressa. Então, na minha agenda, tem espaços para emergência. E a emergência é dor. Muitas vezes, o doente chega na minha clínica gritando. Eu já relatei aqui.
Outro dia entrou na minha clínica um doente. Não, ele não entrou, ele ia entrar, ele estava na rua. E gritava, e eu dentro do consultório fechado, escutava ele gritar de dor. Entenderam? Esse é meu dia a dia, entende? Meu dia a dia. É dor na primeira consulta até a última. Grandes exceções, quando não tem tanta dor. Muitas exceções. Presentemente, estou atendendo 2 garotas de 11 anos, gêmeas, que têm um desvio na coluna importante, uma escoliose, e não tem dores, por enquanto, entendeu? Mas isso é uma exceção. A minha clínica pode-se dizer que é uma clínica de dor, né? Que é uma clínica de dor. E o sistema músculo-esquelético, meus caros, o sistema músculo-esquelético, ele, na verdade, ele tem 3 fontes de dor. 3 fontes de dor. Né? A fonte de dor do sistema esquelético pode estar localizada nos músculos e tendões. É o que vocês, às vezes, ouçam como mialgia ou tendinite, por exemplo. Né? Do qual grandes exemplos são a fibromialgia, aquela dor em geral na região dorsal alta, né? Aquela dor em geral na região dorsal alta, e às vezes dá uma queimação nas costas, entende? E é uma dor, às vezes, que tem um componente psicossomático muito grande, entende? Então eu disse, existem as doenças puramente físicas, como por exemplo, se você fraturou um braço. Depois existem as doenças puramente psíquicas, como depressão. Mas a imensa maioria das doenças são doenças psicossomáticas. Entende? Ou seja, nascem na tua mente e se manifestam no corpo físico. Entenderam? E não pensem vocês que é psicossomático só. Alergias, asma, bronquite, entende? Psoríase. Não. Doença psicossomática podem ser qualquer doença. Qualquer doença pode receber o rótulo de psicossomática. Por exemplo, diabetes. Não quer dizer que todos os diabetes são psicossomáticos. Por exemplo, calvície. Não quer dizer que todas as calvícies são psicossomáticas, mas grande parte delas são. Entende? Não quer dizer câncer. Tem muitos cânceres que são psicossomáticos. Entende? Tumores que se desenvolvem por psicossomatismo, ou seja, nasce na mente do indivíduo e se manifestam no corpo físico. Entende? Então veja, meus caros, que eu quero sempre aqui repetir, a sua mente é muito poderosa. Seu corpo não manda nada. Ele é um mero obedecedor de ordens. Entende? Então você tem 2 eus. Um eu físico, que é o seu corpo, o teu soma, com teus órgãos, sistemas, aparelhos, né? Células, tecidos. Entende? É o teu corpo, o teu soma. E por outro lado, não é? Você tem o teu eu não físico. E qual é esse eu não físico? Por ordem ascendente, uma hierarquia ascendente. O teu eu não físico é o teu pensamento, a tua mente, a tua consciência, a tua alma e o teu espírito. Entenderam? Vejam bem. As jornadas aqui, né, todo mundo me pergunta, sempre, a toda hora, por que a tua jornada chama pela cura pela medicina espiritual? Entende? Porque chama cura pela medicina espiritual. Veja, cura pela medicina espiritual não quer dizer que é cura através da doutrina espírita. Eu frequentei muitas religiões, não profundamente. E uma delas foi a ciência do espiritismo, de Allan Kardec. Né? Mas cura pela medicina espiritual é cura pelo poder de Deus. Cura pelo poder do Espírito. Entenderam? Cura pelo poder de Deus. Por isso, vejam vocês, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Entende? Religião tem centenas, espiritualidade é uma só.
Entenderam? Entenderam? As religiões são empresas. Elas têm que ter receita porque tem despesas. Entende? E as religiões são construções humanas. Entende? E uma coisa que vocês talvez desconheçam. Entende? Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Entende? Existe uma religião, um credo religioso chamado cristianismo. Mas não foi Jesus que fundou isso, não. Entende? Buda não fundou nenhuma doutrina. Não fundou. Eu sou um estudioso de Buda. Eu nunca vi nos estudos sobre Buda falar de Deus. Entende? Não. Entende? Então, Buda não fundou o budismo. Buda, né, estabeleceu uma doutrina dos seus ensinamentos que foram divulgados pelos seus discípulos. Né, pelos seus discípulos. Então, tudo isso eu estou falando, meus caros, para justificar o nome cura pela medicina espiritual. Então, as doenças podem ser físicas, psíquicas ou psicossomáticas, que é a grande maioria das doenças. Por isso, entendam o seguinte, muitas curas, meus caros, estão dentro de você. Entende? Muitas curas de doenças moram dentro de você. Entende? Eu vou dar, assim, uma pista. Não é? Uma pista para você, às vezes, desvendar. Eu estou em dúvida. Não sei, será que é uma doença psicossomática ou não é uma doença psicossomática? Né? Então, vamos dizer que um ente querido seu tem uma doença. E você quer descobrir se é psicossomática. Entende? Faça a seguinte pergunta a ele. Por exemplo, no transtorno músculo-esquelético. Se você ficar nervoso, a dor piora? Ele diz assim, piora muito. Doença psicossomática. Entenderam? Doença psicossomática. Porque se quebrar um braço, dói. Ou você está nervoso, você pode ficar nervoso porque quebrou o braço. Mas ou você está nervoso ou não está nervoso, a dor é a mesma. Entenderam? Doença física. Entenderam? Mas se, por exemplo, você tem uma dor lombar, uma fibromialgia, que é uma dor nas costas, na região alta, em geral. A fibromialgia pode acontecer em qualquer lugar. Onde tem músculo e tendão, pode ter fibromialgia. Entende? Mas ela é uma doença largamente descrita como doença psicossomática. Então, as fibromialgias estão atreladas às nossas emoções. Entenderam? Qual é a diferença entre o nosso raciocínio e o raciocínio de um computador? O computador não se emociona, meus caros. Nós, humanos, somos escravos das nossas emoções. E as nossas emoções estão ligadas a doenças. E as nossas emoções estão ligadas às nossas curas. Entende? As emoções podem ser céu. Ou as emoções podem ser inferno. E, em geral, a escolha é tua. Você que escolhe céu ou você escolhe inferno. Você escolhe alegria, felicidade, abundância, saúde, juventude, disposição, ou você escolhe depressão, doença, entendeu? Você escolhe muitas vezes isso. Então, assim como a sua mente cria doenças, a sua mente tem o mesmo poder de curar doenças, mas as doenças têm que ser psicossomáticas. E a grande maioria das doenças, meus caros, são psicossomáticas. Entende? Em qualquer especialidade médica podem acontecer doenças que são psicossomáticas. Entende? Doenças que são psicossomáticas. Bom, as nossas jornadas vão se estendendo, o tempo vai passando, né? Eu queria dar 2 recados a todos os meus ouvintes, seguidores, meus pacientes, que no dia 18 de novembro de 2022, agora, próximo,
Eu vou dar uma palestra ao vivo, não é online, nem digital, nada disso. É uma palestra presente, estarei presente no auditório da Rádio Mundial, da Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista, no andar térreo, tem um auditório com 100 lugares. Eu vou dar uma palestra sobre cura de doenças e de doentes. Todos os tipos possíveis e imagináveis, todas as ferramentas possíveis e imagináveis que são favoráveis a nossas curas. Eu sempre digo, se você tem como ciência médica um objetivo de cura, se você tem como cura mental como objetivo de cura, se você tem, por exemplo, como uma cura religiosa como objetivo de cura, se você juntar essas três forças, elas serão muito mais poderosas do que cada uma por si. Entenderam? Então, eu vou dar nessa palestra os mecanismos, os instrumentos, as ferramentas de como conseguir curas através de vários raciocínios. Não é? Raciocínio científico, médico, raciocínio mental, cura pelo poder da mente, raciocínio religioso, raciocínio filosófico, raciocínio intuitivo e até pelo raciocínio espiritual. Entende? Uma palestra muito interessante essa palestra, entende? Vale a pena, vocês são meus convidados. Avenida Paulista 2200, auditório da Vibe Mundial, às 19h30 do dia 18 de novembro, uma sexta-feira, às 19h30, aqui, Avenida Paulista 2200. Certo? São meus convidados. A entrada é franca, não paga nada não. Entenderam? Vale a pena. Eu diria, com muito orgulho, que você, se assistir à palestra toda, você vai mudar, você vai se transformar como ser humano. Eu sou um transformado e o pagamento que eu tenho que fazer por essa maravilhosa transformação que eu sofri é ensinar aos outros como se transformar para ser um ser humano de primeira qualidade, para representar com orgulho aquele que te enviou. Nós somos seres espirituais, passando por uma experiência material, e não ao contrário. Entende? E outra coisa muito importante, assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, meus caros, assim você realiza. Entenderam? Tudo isso eu vou falar nessa palestra, que é muito interessante. Convido-os. Estejam presentes. Até lá. Bom, terminou a jornada de hoje. Espero que vocês todos sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, eu insisto, você tem que ter muita saúde. Cuide delas, tá bom?